Olá, bom dia, bom dia, bom dia a todos vocês. Estamos começando mais um Da Vida Se Leva, Vida que Se Leva. E hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional. Quais são os sinais de quem tem essa inteligência? Bom, esse é o terceiro episódio, a terceira rodada dessa série de trabalhos. Então a gente está aí trabalhando de uma maneira bem legal, tudo isso e organizando. Então a primeira foi sobre inteligência emocional no canal do Sandro Afonso, Be Expert. Então você pode procurar no YouTube do Sandro, que você vai ver aí a primeira entrevista que o Sandro inclusive fez comigo. E aí depois eu decidi ampliar, trabalhando quais são os sinais para você, opa, legal, tudo bem, entendi o que é inteligência emocional. Mas agora, depois que eu entendi o que é inteligência emocional, agora eu quero saber assim, legal, eu já sei o que é inteligência emocional e será que eu tenho? Será que eu não tenho? Como que eu faço para saber? Existem testes de inteligência emocional na internet. No entanto, dando uma olhada em tudo isso, nós vimos, eu vi os 8 sinais da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional. E aí, com a Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, a gente então conseguiu organizar uma maneira de poder explicar porque fica legal. Então, os 8 sinais. Os 4 primeiros nós comentamos na semana anterior. E em nome da Raquel, que já está chegando aqui, um bom dia para todos que estão presentes. E uma surpresa, nós convidamos uma pessoa do grupo de neurociência que tem atuado de uma maneira assim muito ativa, e isso é muito legal, E em nome de todos que estão trabalhando, porque aliás esse grupo é extraordinário, o quanto a gente tem interagido, quantas pessoas têm interagido e o quanto as próprias pessoas têm trabalhado, as próprias pessoas do grupo, Muitas vezes quando eu chego, a conversa já está maravilhosa, as pessoas já estão aí lá na frente, tá? Então, em nome de todas as pessoas que estão no grupo, eu convidei uma pessoa muito legal hoje e quero ver se eu, regularmente proponho as pessoas do grupo a participarem, porque é muito legal tudo que a gente está discutindo. Nossa próxima discussão vai ser inteligência emocional versus inteligência financeira. E para isso, temos hoje chegando aqui na área. Vamos ver a Raquel daqui a pouquinho, aguardando a resposta. Olá, Raquel! Bom dia, pessoal! Bom dia, Fradinho! Tudo bem? Miúcha, Sandrão, vi umas pessoas aí conectando. Já estamos aqui, já estamos na área, já estamos presentes, já estamos aqui começando Da Vida Se Leva, a Vida que Se Leva. Sensacional, sensacional! Bom, nosso tema hoje, Raquel, é continuando os sinais da inteligência emocional, E por falar em sinais da inteligência emocional, ou antes até, qual foi a boa notícia da semana, Raquel? O que você para mim? Pra gente? Isso, de maravilhoso. Olha, essa semana. Eu tive uma semana sensacional. Meu marido esteve viajando no finalzinho dessa semana. Eu consegui deixar a Rafael com a minha mãe, atender clientes fenomenais. Ela não conectou ainda, mas eu tive a oportunidade de ter um almoço sensacional com a Carol Brunhário. Aprendi muito com ela. Então, assim, foi uma semana excelente, qual eu conheci pessoas fantásticas. Uau, que legal! Isso é maravilhoso. Sabe, a semana, Raquel, foi muito legal. Aliás, gostaria muito que você escrevesse pra gente, o que de maravilhoso aconteceu com você essa semana. Então, quem quiser escrever rapidinho, enquanto eu vou dando aqui o meu depoimento da semana. Raquel, eu assisti, até nem recomendo, eu pensei em assistir e fazer o mesmo que a gente estava fazendo com o Conhecendo a Mente. Aí depois no meio eu acabei desistindo. Mas assim, porque foi bom? Expansão da minha mente daquilo que está acontecendo no mundo, Às vezes você não faz uma pergunta assim, meio assim, tipo, Raquel, nossa, há quanto tempo o pessoal já consegue clonar tudo que tem por aí, Será que eles já... Como é que isso evoluiu? De repente todo mundo parou de falar alguma coisa, E aí, de repente, eu vi há um tempo atrás sobre uma técnica revolucionária para alteração de DNA. E essa técnica revolucionária para alteração de DNA, ela chama CRISPR,
Nossa, eu achei fantástico. Aí sumiu. E agora eu abro um noticiário, abro um documentário falando sobre isso de uma maneira, nossa, você não faz ideia do que já estão fazendo por aí. A questão da evolução genética e do que podemos ou não fazer. Mas o que eu fiquei assim, refletindo muito tempo, é que aquilo que cada um quer fazer é de cada um. É de propriedade de cada um. A dor para mudar o meu universo é minha. E aí, virou uma coisa maluca que cada um quer fazer uma coisa diferente. E, por um lado, alguns querem pensar, por outro lado, alguns querem ganhar, infelizmente, só pensam em ganhar. E, por outro lado, alguns querem promover a democratização a esses meios e, ao mesmo tempo, uau, imagina se todo mundo começar a mudar geneticamente todo o ambiente, né? Que coisa maluca. Olha, eu sei que é de surpresa, mas o que você acha sobre isso? Não, Fredinho, isso assim é muito interessante, né? Porque quando a gente pensa, que você falou assim, né? A gente é responsável por mudar o nosso universo, né? Eu acho que é isso que a gente precisa começar a trazer como responsabilidade mesmo. A nossa responsabilidade em contribuir e ser o ambiente no qual a gente vive, né? Eu passei por um dos debates, num dos jantares nessa semana. Teve uma pessoa que virou e falou assim, né? Tem as notícias na televisão, eu não me lembro nem qual foi a notícia, mas aí ela pegou e falou assim, nossa, eu nem sabia que isso estava acontecendo. Uma outra pessoa que estava jantando conosco achou isso um absurdo e criticou assim veementemente, sabe? Tipo, como você não sabe disso? Já faz não sei quanto tempo que estão falando disso nos noticiários, etc e tal. Como a outra pessoa é muito boa de discurso, fez com que a pessoa que não viu o noticiário ficasse sem graça, se encolhesse e não colocasse sua posição, né, no meio da mesa. Mas depois eu fiquei refletindo, qual é a diferença exata que algumas notícias trágicas da televisão fazem na nossa vida particular? Nenhuma. Então você pensa, aquela pessoa que não estava antenada naquelas notícias pessimistas do jornal, qual a diferença que fez para ela saber ou não saber aquela notícia? Zero, né? E ali eu me vi olhando e falando, poxa, e ela que saiu como uma pessoa não esperta da mesa. E, no entanto, acho que ela é a pessoa esperta da mesa. Porque ela não estava se contagiando com uma notícia ruim, e sim estava vivendo a vida dela. E acho que é bem aquilo que você falou na semana passada. E não estava gastando tempo discutindo o jornal ou o tempo. Ela tinha muito mais conteúdo e assunto para discutir que provavelmente estivesse no foco dela, né? Uau, realmente, realmente. E quando você me diz isso, né? Eu me lembro há muitos anos atrás, quando eu passei por um seminário franciscano e o Frei Luiz Fernando me disse uma coisa, sabe? E ele perguntou assim, primeiro, para onde eu gostaria de ir? Eu falei, eu queria ir para a África do Sul ajudar as pessoas, né? E aí, depois de uma série de acontecimentos, isso estava no meu catálogo, a última era trabalhar aqui em São Paulo. Depois de tudo isso, ele olhou para mim e falou assim, olha, sabe qual que é a dificuldade, às vezes, de limpar o nosso terreno? Porque a gente pode querer um terreno muito grande e perder a noção do que nós estamos cuidando. Então ele colocou uma coisa extremamente interessante. Se cada um de nós cuidasse do nosso quintal de uma maneira eficiente, teríamos talvez um nível de assertividade muito maior. Se eu cuidasse do meu quintal, você cuidasse do seu, cada um com autorresponsabilidade, cada um trabalhando com inteligência emocional, ou seja, cada um cuidando para que a interação com o outro não seja limitada simplesmente às suas necessidades, mas também à sua visão do outro, porque isso é uma das coisas que nós trabalhamos com a inteligência emocional. Mas vamos lá, a semana foi maravilhoso poder saber assim que de repente eu às vezes preciso parar um pouco também e olhar para o mundo para ver o que está acontecendo. Até para mim, né, muitas vezes, que como neurocientista olho para isso e penso, né, para onde está caminhando algumas coisas. Mas isso é preciso ser feito com uma ferramenta muito inteligente e interessante, o que eu controlo, né? Porque isso é uma coisa que eu não
controlo. Isso não pode me gerar ansiedade e aí entra a inteligência emocional, né? Eu vou só ler os 4 para ficar bonitinho, igual tá na sua tela aí. O que nós trabalhamos a semana passada e já vou entrar nos 2 dessa semana. Legal? Joia. Então vamos lá. Ó. Assumir a responsabilidade do que acontece com a sua vida ao invés de achar culpados. Acabei de falar sobre isso, né? Então, assim, realmente seria muito legal que cada um cuidasse, né, do seu quadrado de uma maneira inteligente, acessível, com um olhar para dentro, né, mas com um olhar também para fora, para as interações, no dar e receber, exercitar a sua melhor percepção e 1 mais 1 igual a 3. Olha quanta ferramenta que a gente já falou aqui, hein? Segundo, se permitir chorar e aceitar as tristezas para depois levantar a cabeça e seguir a vida. E para você que é pai, chore as suas tristezas, os seus problemas com seus filhos, né? Olhe para eles, deixe que eles participem da sua vida. Um dia alguém me disse uma coisa bem interessante sobre isso. Casais inteligentes discutem sim na frente dos filhos. Mas como eles discutem? De maneira respeitosa, organizada, amorosa, com gentileza, com respeito pelas ideias dos outros. E assim você desenvolve um filho que tem o quê? Obviamente, né? Inteligência, amorosidade, respeito pelo próximo, porque ele viu isso nos pais. Então, não é esconder os problemas, mas chorar junto. Conhecer seus talentos e habilidades para explorar seu potencial, né? Ou seja, o autoconhecimento aqui. Usar a raiva do que acontece com você como energia para se recuperar ainda mais. A gente falou um pouquinho sobre isso porque a gente tem uma outra ideia, uma outra visão sobre isso, mas é importante, né? Ressignificar isso, né? No fundo nós falamos sobre isso, né? Ressignificar isso e transformar isso numa visão positiva de futuro. Acho muito mais legal. Bom, agora vamos lá, Raquel. Vamos lá. Reconhecer os medos e usar o poder dessa emoção para a ação. Uau! Uau! Começo eu ou começa você? Fradinho, quando a gente fala de medo, né? Eu entendo que o medo ele é fundamental para a nossa sobrevivência, né? Então é natural que a gente tenha medo. Senão eu pegaria essa janela e me jogaria dela, né? Eu tenho medo de ir lá. Por quê? Porque vai gerar uma consequência. Mas o que eu acho importante sobre o medo é a gente racionalizar sobre ele e entender. Por que eu tenho medo de cair? Porque vai gerar uma consequência aqui. Então eu não vou me jogar por essa janela. Mas por que eu tenho, sei lá, medo de pegar elevador, ficar em local fechado? Aí você fala muito do CDC, né? Do que o Augusto Cury usa, né? DCD. Duvidar e determinar. E é exatamente isso. Então, se aquele medo não está fazendo sentido, eu tenho que duvidar dele, né? Entender, racionalizar sobre ele, e aí sim vou determinar. Não, eu vou entrar num lugar fechado, ou eu vou aprender a nadar para não, sei lá, não ter mais aquele pavor de água. Enfim, o que eu acho importante do medo, o medo ele é fundamental. E tão fundamental quanto a gente ter medo é a gente saber trabalhar o nosso medo. Uau, uau, realmente. E aí, para trabalhar o nosso medo, é aquela ferramenta que a gente usa, né? Abrace a sua sombra. Quanto mais luz, mais sombra. Quanto maior aquilo que eu estou recebendo, mais eu preciso lidar com as coisas que estão, né, acontecendo conosco. E eu achei muito legal, já estamos em Roma, Raquel, sono di Roma, grazie mille, meu amigo, grazie, né? Então, veja, isso é maravilhoso. Você pensar que reconhecer os seus medos e usar o poder dessa emoção para a ação significa abraçar a sua sombra, conhecer os seus medos e estabelecer uma relação com eles. Né? Tchau. E reconhecer... Tchau! E estabelecer uma relação com eles. Eu fico muito apaixonado, né, Kel? Porque depois de praticamente 5 anos trabalhando com os investidores em Roma, indo para lá 14 vezes em 2 anos, eu tenho uma paixão gigante pela Itália, né? Me encanta a Itália, né? Dobbiamo cambiare la lingua?
Sì, Parliamo in italiano. italiano, sì. E assim, como você pode trazer essa sombra, como você pode trazer essa sombra e trabalhar com ela? Primeiro, aceita que dói menos, né? Eu tenho medo da janela, então eu não vou ficar longe da janela, eu vou procurar o meu espaço e vou trabalhando isso. E cada vez mais próximo, né? Então, então, assim, conforme você vai se aproximando, né? Importante, você vai se aproximando do seu medo, você vai trabalhando melhor essa situação. E você vai fazendo uma releitura dos seus medos e vai ressignificando esse medo. Então, veja. E esse é um processo apaixonante, né, Fradinho? Sim. Onde você se apaixona por você, pelo seu poder de sobrepor, né? De sobrepor obstáculos, né? Transpor, às vezes, né? Transpor, isso. E assim, o legal, né, Raquel? Agora, como é que eu faço isso? Por exemplo, se quando eu chego perto de um muro, numa beirada, e né, mais que uma janela, um muro numa beirada no alto, eu com risco de desmaiar, não é ali que eu vou treinar. Né? Eu não vou querer brigar com minha sombra exatamente onde eu posso correr um risco muito grande. Então, o que você pode fazer? Pega algo pequeno que você tem medo e começa a trabalhar com isso. Começa a entender como superar um pequeno medo, um pequeno trauma. Como superar algo que seja assim, importante, porque tem que ter significância, mas ao mesmo tempo seja relevante, mas ao mesmo tempo ele não seja, por exemplo, perigoso. E aí você começa a trabalhar com inteligência. E aí você começa a aprender a como você funciona. Olha que legal. Essa é a ideia. Então, qual é o medo que eu tenho? Qual é o pequeno medo que eu tenho que eu posso ressignificar? Né? E aí você começa a trabalhar, talvez, isso. E reconhecendo esses medos, o primeiro passo. Então, você passa, primeiro, a reconhecê-lo. E, segundo, a transformar isso em ação. Né? Então, antigamente eu era reativo. Eu chegava numa reunião, por exemplo, e quando alguém já vinha com uma certa posição, eu, uau! Né? Não, peraí, vamos ressignificar isso. Vamos ouvir primeiro, vamos ver qual é a pergunta que eu posso fazer para ressignificar esse medo. Eu acho que é por aí, né, Raquel? Com certeza, com certeza. E acho que quanto mais a gente se conhece, né, Fredinho, assim, a gente só vai chegar do tamanho que a gente se autoconhecer, né? Então, esse conhecer seus medos, suas fraquezas, aceita que dói menos e vamos ver como é que pode fazer melhor, vai tornando o seu potencial muito maior, né? Você sabe que eu criei um módulo no LifeTech agora que chama Réguas. A régua do seu sucesso, a régua do seu conhecimento, a régua da sua evolução. Aceita que dói menos, né? Então, assim, a minha evolução não é a comparação com o que eu com o outro, mas a minha evolução deve ser a comparação com o que eu fui ontem e o que eu sou hoje. Essa é uma régua muito legal. Auto-olhar com carinho, olha o Sandrão. Perfeito, Sandro. O Sandrão está sem auto-olhar e gentileza, auto-gentileza exatamente para o próximo. Perdoar-se e aprender com os seus erros para se libertar da repetição dos erros, dos mesmos, né? Eu acho que a gente falou sobre isso domingo passado, não falou, não, Raquel? Falamos. A importância do perdão, falamos sim. Sim, e falamos principalmente sobre a nossa ferramenta. Porque valeu a pena. Valeu a pena o dia de hoje. E se eu pudesse voltar no dia de hoje, o que eu faria? Diferente. É exatamente isso. E isso faz muito bem pra gente do ponto de vista até de saúde, né, Fradinho? O fato da gente não se perdoar, quanto tempo a gente pode ficar lá patinando na mesma situação, na mesma cena, no mesmo sofrimento, né? Isso tudo trazendo... Pode falar, perdão? Pode falar, por favor. Isso tudo trazendo... Não, isso tudo trazendo malefícios para o nosso próprio organismo, né? Sim, sim. Então, você vê uma coisa, né? Há um tempo atrás, eu tinha um hábito, quando eu começava o LifeTech, no primeiro dia, as pessoas faziam uma série de anotações.
E no último dia, eu perguntava para elas, né? Eu trazia essas anotações. Então, algumas perguntas do tipo, né? Quais são os seus 5 maiores talentos em ordem decrescente? E aí, no final de uma imersão, a pessoa olhava e estava com outros 5, né? Falava, nossa, como você conhecia os seus talentos, né? E uma das perguntas que eu fazia, e que eu deixei de fazer até porque era muito difícil, né? As pessoas tinham muita dificuldade para responder, qual foi a coisa que você ressignificou na sua vida, a coisa mais importante que você já ressignificou na sua vida? Olha que reflexão interessante. E aí eu perguntava, quando foi isso? E a pessoa. Aí nós passamos por uma semana, por um final de semana, trabalhando autoconhecimento, trabalhando ferramentas, e depois de um final de semana ela olhava para ela e falava assim, uau, em um final de semana eu ressignifiquei 20 coisas, e há 3 anos eu não ressignifico nada. Então veja, o poder de todo dia, por que valeu a pena o dia de hoje? E o que eu poderia fazer diferente é exercitar esse aprendizado de maneira maravilhosa, né? E a gente, quando a gente coloca essa super responsabilidade nas nossas costas, eu tinha... Vai pesando tanto, né, Fredinho? Eu pelo menos, precisei passar por um processo de autoconhecimento grande para ir tirando alguns pianos das minhas costas, né? E aí aquilo lá não adiantava nada, só me deixava mais pesada para caminhar, né? Aquela bagagem, você põe aquela ceninha daquela bagagem, né, toda. Às vezes a gente tem que deixar lá para trás, né? E aí são perguntas extremamente poderosas, né? Quais são as perguntas poderosas? Né? O que é meu? Quais são os meus papéis? Qual a ordem que eu ocupo nos meus cenários? Aí as ordens do amor são extraordinárias. Aqui eu pertenço. Como eu tenho trabalhado a troca? Com essas perguntas, você pode ressignificar muita coisa dos seus posicionamentos. E por falar em questionar, olha quem está escrevendo aqui. Patrícia, que é a nossa convidada mega especial também de hoje. Essas reflexões, as questões que devemos nos responder, fazem parte do processo de autoconhecimento, de autogentileza e eu vou convidar ela para estar agora entrando conosco. Mas não sai não ainda, Raquel. Espera só um pouquinho. Tá bom. Deixa ela pedir a palavra aqui. A hora que eu reconhecer, eu até quero ver se ele vai trocar. Patrícia, por favor, peça a palavra, Patrícia, para que a gente possa... deixa eu ver aqui, Patrícia. Aguardando a Patrícia fazer a solicitação para a entrada, então. Bom, enquanto a Patrícia tá fazendo a solicitação, né, Raquel? A gente finaliza com esse perdão, né? Autogentileza para se auto-perdoar, né? E acho que é importante, Fradinho, na minha visão, tá? É chave nesse processo todo, a gente, uma vez que a gente se perdoou, a gente aprender a lição daquele momento, né? Que sempre existiu, e agradecer essa lição. Porque tudo que a gente passou me tornou a pessoa que eu sou hoje. E eu sou apaixonada por mim. Então, toda a minha história, tudo que eu passei, todo o meu processo de perdão me tornou na pessoa que eu sou hoje. Porque eu aprendi a lição daqueles momentos. É isso aí, né? Então é muito legal. Isso é muito legal, né? A lição aprendida, né? A lição vivida. A lição que se aprende com a vida, ela tem um poder extraordinário. Ela já está lá dentro, né, Raquel? A gente só precisa potencializar ela. E potencializar é acessar essa memória. É parar, é trabalhar um momento de mindfulness, um momento de meditação, talvez, né? Pegar um momento legal, né? Pegar um momento em que você possa... deixa eu fazer uma coisa. Patrícia, talvez você tenha que sair e entrar para ficar mais fácil para você pedir a palavra. Pegue a palavra para estar conosco agora, que agora é a Patrícia que vai discutir os últimos 2 aqui com a gente. Vamos lá, aguardando a Patrícia, ela pedindo a palavra, e a gente já entra, mas assim, voltando, né? Às vezes as pessoas procuram motivações extrínsecas. Fora, né?
E eles deixam de perceber que a motivação intrínseca é extremamente poderosa. Ela já está lá instalada. Ah, mas ela está instalada com medo. Acabamos de falar sobre o medo que você pode ressignificar. Ela está instalada com uma alegria. Que bom, aprendemos pelo amor. Ela está instalada pela dificuldade. Que bom, pela dificuldade então melhor ainda, porque ela já está enraizada. A gente só precisa agora chegar e agradecer a dificuldade e abraçar com carinho tudo isso, percebe? Então, veja só que legal, né? Pode falar, Carol. Não, e assim, tudo que a gente sente, Fradinho, não sei se eu coloquei antes, né? Mas até o nosso medo, ele é perfeito. Porque por mais que a gente tenha criado medo de alguma coisa que não tem necessidade, é o brilhantismo do nosso organismo nos deixando sobreviver, né? Fazendo de tudo para que a gente viva, né? Então, até o nosso medo, a gente tem que agradecer a nossa mente por ter criado, porque aquele medo ela criou para que eu sobrevivesse, né? Sim, como nós falamos, né? Existe uma questão, né? Existe um bioalgoritmo, podemos pensar assim, um algoritmo biológico criado em bilhares e bilhares de anos, milhares de anos, né? Pelo menos podemos dizer que pelo menos há 150 mil anos ele já acontece de uma maneira extraordinária enquanto ser humano. E aí você diz assim, legal, e esse bioalgoritmo, ele ensinou a gente a sobreviver. Ele ensinou a gente luta ou fuga, sexo, sexo, sexo para reprodução e para poder passar e para podermos perpetuar a nossa espécie. Ele nos ensinou tanta coisa e agora simplesmente eu quero, não vou usar. Então, temos que usar todos os cérebros, né? É importante. Só que hoje, como homens da cabeça, como o Sandro diz, né, Sandrão? Hoje, articulando o lobo frontal, hoje expandindo a nossa mente, trabalhando a era do pensamento, a era da experimentação das experiências, nós desenvolvemos conversas internas, né? E essas conversas internas, elas são fenomenais. Coisa que não acontecia há milhares de anos atrás. Percebe? Mas hoje a gente tem que aprender a lidar com isso. E aprender a lidar com isso é entender que não tem um leão na rua todos os dias, né? Que o boleto não é um leão, mas que ele continua vencendo todo dia 10. E como é que eu faço para trabalhar essa emoção? A gente já falou disso na live passada. Na semana passada, já. Deixa eu falar uma coisinha aqui. Deu Patrícia, certo? tudo bem? Eu vou tentar ver se a Patrícia pode deixa eu ver o que está acontecendo com ela. Enquanto eu vejo aqui, Raquel, palavra é sua sobre essas, né, essa maneira, assim, essa maneira de você. Como é que você, por exemplo, eu sei que você trabalha muito legal com uma técnica chamada BEM. Não apareceu para mim, Patrícia. Eu acho que você tem que sair e voltar. Sai da live e volta, Patrícia. Acho que aí você entra. Vamos lá. Eu sei que você já trabalha com o BEM. E o BEM, né, dentro da bioenergética, constrói toda essa energia corporal. Como é que no corpo acontece a somatização? Você tem essa visão de como é que o perdão somatiza no corpo? Né? Como é que a gente fica... Então, exatamente. Quando a gente fica remoendo, né, deixando aquela água parada, né, a má água, que ela fica parada ali, a gente vai gerando o organismo para justamente nos manter vivos, né? Ele vai acabar gerando uma disfunção naquele local onde essa energia ficou parada, né? A gente costuma muito dizer, no bem, toda doença que a gente tem, inclusive as hereditárias, pela epigenética, né? Elas vêm de alguma emoção que a gente gravou ali, né? Seja isso vindo da família como um todo, seja ela vindo agora. E a gente tem a responsabilidade, ou a oportunidade, não vou colocar tão pesado assim, da gente mudar aquela história, né? Então, a minha família toda é diabética. A sua família é diabética, isso é hereditário? Ou o hábito de vocês é hereditário? Ou a forma que eu penso é hereditário? E isso é importante, porque o pensamento, a gente no bem sempre fala que a gente tem que ter os 6 essenciais, né? Cuidado do que você come, a qualidade do seu sono, que você bebe, parar para respirar.
mas o pensamento, ele tem um poder fenomenal no nosso organismo, né? E na medicina bioenergética, a gente sempre fala assim, que a gente tem que agradecer tudo o que o nosso corpo faz, porque ele sempre faz da melhor maneira que ele pode. Pode ser que ele tenha um time-lapse aí, então, sei lá, o luta e fuga deveria ser ativado agora porque eu vou praticar atividade física. Mas ele está ativado na hora que eu vou dormir porque eu estou pensando num boleto que eu tenho que pagar dia 10, né? Então o corpo está fazendo o melhor dele, ele está ativando o luta e fuga por um comando que eu estou dando, né? Só que num momento errado. Então assim, quando a gente pensa, por exemplo, na osteoporose, a osteoporose, exatamente, hábitos são hereditários, né, Sandro? A osteoporose, se a gente deixa o sangue extremamente ácido, nós vamos a óbito. Então, uma vez que seu sangue está muito ácido, teu corpo fala, nossa, a Raquel tá com sangue muito ácido, tomando muito, sei lá, refrigerante, etc e tal, muitos açúcares, né? Vamos dar um jeito de aumentar o pH do sangue dela. Aí ele vai e busca sais minerais. Onde ele vai achar? Nos meus ossos. Uma vez que ele tira o cálcio dos meus ossos, ele produz uma osteoporose. Então, a osteoporose é magnífica. Por quê? Foi a forma que o meu corpo encontrou de me manter viva. Então, até a doença é importante a gente ser grato, porque ela tá ali para fazer o melhor que o nosso corpo pode naquele momento. Isso é uma coisa, por isso que eu falo, é muito importante a gente ser agradecido ao que está acontecendo, porque o nosso corpo faz o melhor sempre. Entendi. Muito bom. Muito bom. Raquel, sabe o que eu tô achando? Maravilhoso, maravilhoso. Desculpa, assim, foi maravilhoso. E o que você falou, aí é que entra uma coisa que eu tenho discutido muito no grupo de neurociência, que são as pessoas que falam assim, né? Que estão sempre, olha só, eu acabei de falar, né? Mas as pessoas que estão buscando a palavra sempre como forma de assertividade. Então, sempre, né? Então, por exemplo, sempre depende. Depende do sempre. Tem vezes que o sempre pode ser positivo. O sempre pode ser negativo. O nunca. Então, é preciso muitas vezes olhar para a maneira como nós lidamos com as coisas e colocar ela no centro de equilíbrio. Entendeu? Como colocar no centro de equilíbrio? Perceber que, nossa, o meu corpo pode buscar nos meus ossos a solução para a minha vida. Exato. E eu sempre vou ficar doente? Não, desde que eu faça o quê? Trabalhe o meu corpo, trabalhe a minha alimentação, trabalhe o meu processo, busco equilíbrio. Já estou doente, então já rompi uma barreira. Então agora como é que eu posso reorganizar isso? Nunca vou voltar ao que eu era antes. Talvez eu possa até ficar melhor. Nem sempre, mas procurar buscar o equilíbrio. E a palavra tem poder, isso é importante. A palavra tem poder. Poder de... Então, eu preciso melhorar. Nossa, ninguém nunca melhorou. Não, eu preciso melhorar. Olha, Raquel, eu vou derrubar você, porque talvez a Patrícia não esteja conseguindo entrar por isso. Deixa eu derrubar. Porque eu tô aqui. Só tem mais Perfeito. 25 minutos. Beijo, Kel. Patrícia. Por aqui. Olá! Cheguei! Que difícil chegar, né, professor? Finalmente eu consegui entrar nessa live hoje. Que legal! Tudo bem, professor? Melhor agora. Bom dia a todos. Grande amigo, tudo bem? Bom dia, bom dia. Conosco. Excelente, excelente. Só agregando, né? Muito bom, muito boa a participação dela. Raquel, maravilhosa. Olha, mas agora a gente já está aí com um tempão, então vamos para o nosso 7º ponto. Patrícia, podemos ir direto? Rapidinho, podemos ir direto ao assunto, professor. Ser feliz fazendo o que mais ama e cumprindo a missão nesse mundo. Você acha que eu selecionei esse tema para você ou não, Patrícia? Eu acho que eu fui escolhida pelo universo para falar sobre isso. Na verdade, eu quero começar falando sobre esse tema, estou um pouco rouca, tá, professor? Com o nome da vida se leva, a vida que se leva.
Porque eu acho que a missão da gente na vida é a vida que a gente leva, né? Que vida eu estou levando? O que eu pretendo para mim? O que eu quero deixar, né? Qual é a minha missão exatamente? Não somente profissional, mas uma missão pessoal, por inteiro, né? Bio, psico, espiritual, né? Então, assim, o que é essa missão, né? Eu preciso falar isso porque eu sou uma mãe bem coruja e eu tenho 4 filhos e hoje o meu filho que tem 18 anos vai prestar o Enem. Uau, e aí eu fui acordar ele toda feliz. Então, boa sorte para eles, né? E eles se prepararam para isso. E aí eu perguntei para ele, né? Acordei ele todo feliz e tal. E falei, filho, e aí? Fala para mim, qual é a sua missão? Porque eu precisava ouvir de outras pessoas o que a pessoa pensa sobre missão, né? E aí ele falou, a minha missão é passar no Enem. E aí eu falei, não, filho, a sua missão como ser humano, você já pensou nisso? Aí ele falou, mãe, já pensei, profissionalmente eu quero ser um juiz. E a minha missão como ser humano é ser lembrado pela justiça que eu fiz. Então, assim, foi tão lindo ouvir isso que eu não tinha como eu não falar, né, professor? Porque é incrível você ouvir isso de um menino de 18 anos, pensando na justiça, mas ao mesmo tempo eu pensei, poxa, mas a justiça devia ser uma coisa frequente. E aqui no Brasil a gente tem que pensar em ser lembrado por fazer justiça. Então, foi um momento muito reflexivo durante a manhã, pensando sobre o que eu podia acrescentar para quem está participando da live sobre a missão, né? Eu sou professora, amo a minha missão de professora, mas eu acho que a grande missão mesmo, né, do ser humano é o quanto a minha presença nesta vida acrescenta a quem está ao meu redor. Essa é a grande missão, acho que de cada um de nós. O quanto o meu eu faz com que as outras pessoas se sintam motivadas, importantes, amadas, e com que elas possam evoluir, né? Porque como professor, você bem sabe, né, Fradinho, que como professor a gente quer ver a evolução, né? A gente está o tempo todo querendo ver a evolução daquele aluno, das pessoas. É uma coisa que a gente não tem nem como explicar, porque é um desejo mesmo de ver as pessoas crescerem, né? Interiormente e para a vida. Mas como ser humano, né? Qual é o meu papel como ser humano? Não só como profissional, mas como ser humano, né? Que diferença eu faço na vida dessas pessoas? Então, aí tem mais ou menos isso, professor. Muito legal. Tentar fazer um apanhado geral e hoje jogando para as neurociências, né? Então, por exemplo, você deve estar lembrado da pirâmide dos 7 níveis evolutivos, lembra dela? Ambiental, comportamental, aí depois você vai lá, capacidades, habilidades, crenças, identidade, aí você vai subir um pouquinho mais a filiação e vai chegar no legado, né? Então, quando eu faço palestras, por exemplo, para jovens, muitas vezes não faz sentido eu falar sobre o legado, porque ele está no ambiente, ou ele está no comportamental. Mas faz sentido eu falar para ele prestar atenção nos pais dele. Porque quando ele estiver lá em cima na identidade, ele vai ter que, ou ele vai subir e ascender a filiação, ou seja, quem está comigo, e principalmente, ele vai olhar para a própria história para fazer a pergunta, o que eu vou deixar? E se ele já tem uma história construída, uau, meu maior poder. E aí ele vai ampliar. Uau, eu não fiz nada na minha vida foi uma vida vazia, né? Eu trabalhei para mim, eu fiz tudo para mim e agora eu queria fazer para quem está em volta de mim, mas isso, então agora ele vai potencializar, porque vai ser difícil. Ele vai ter que começar a potencializar. Então eu costumo dizer para os pais
que o exercício da visão paterna é o desenvolvimento do olhar do filho. Quando o pai pratica sua missão, vai dar aulas com orgulho, vai dar aulas feliz, vai exercer o seu trabalho de uma maneira digna, honesta, pensando no outro, o filho abraça isso de maneira natural. E ele cresce com isso. E à medida que ele cresce com isso, o dia que ele quer trabalhar a missão dele, ele fala, uau, eu preciso ressignificar algumas coisas que foram diferentes, mas ele tem todo um processo, ele tem uma, vamos dizer assim, ele tem toda uma construção inicial extraordinária à disposição dele, né? Então, ser feliz, né, fazendo o que ama e cumprindo sua missão nesse mundo, é deixar o legado para as pessoas. Muitas vezes a gente não percebe que o legado é isso, é trabalhar as pessoas que estão abaixo, com o nosso exemplo, com a nossa força, com a nossa sabedoria. Parabéns para você, Patrícia. Seus filhos estão indo para o Enem. Obrigada. Com a tua força. Com certeza com a tua força. Com a tua força. Eu até queria dizer que a minha esposa está prestando medicina, ela já tem 2 faculdades e decidiu parar tudo e ir para medicina. E hoje, se ela me permite, né, eu sei que ela está assistindo, ela me trouxe uma carta que ela escreveu para ela há 1 ano. Maravilhoso. Até chorei. Por quê? Emociona mesmo. Quanto nós crescemos em 1 ano. O quanto seus filhos devem ter crescido no último ano. Você deve ter olhado para eles e dito assim, nossa, quase não os reconheço mais, né, em alguns pontos. Exatamente, crescem mesmo e assim, e o crescimento não é só no tamanho, né, porque eu tenho 3 moços e 1 pequeno, mas o crescimento é o crescimento como ser humano, né, é o crescimento, é a evolução mesmo, né, o quanto, assim, o fato de poder existir, né, de poder se sentir pertencente a um ambiente, a um sistema, o quanto isso faz com que as pessoas evoluam, né? Isso é incrível mesmo. Eu falava com a Raquel há pouco, né? Qual é o seu papel, o princípio da ordem, qual é o seu papel? O meu papel como pai é realmente, pelo exemplo, poder mostrar para ele o que é felicidade, o que é fazer aquilo que gosta, e aí ele naturalmente vai procurar fazer aquilo que gosta, né? Naturalmente, olha que coisa gostosa, maneira inteligente de se, né, trabalhar os filhos. De manhã... Procurando a própria missão, trabalho, né? Aquele que reclama todo dia vai trabalhar reclamando, chega em casa reclamando, sai com dor, volta com dor, e aí o que ele semeia? A dor. E aí ele não entende por que Exatamente. Ele sente tanta dor. E muitas vezes são escolhas, né, professor? Sim. São escolhas, né, que nós fazemos, né? Eu posso escolher como eu encaro. Dor, todos nós temos, é óbvio. Algumas dores, né? Não adianta a gente também achar que é tudo maravilha. Sim. Mas como eu encaro a minha dor? Como eu recebo e como eu devolvo para o mundo essa dor, né? O sofrimento Qual é o filtro, né, que eu uso? Qual é o filtro que eu uso? Exatamente, professor. Exatamente. Qual é o filtro que eu estou usando, né? Qual porque eu lembro como se fosse hoje das suas palavras. É o olho no olho, né? É o neurônio espelho. Zoinho, o que eu estou refletindo? Zoinho no zoinho. O que eu estou refletindo, né? Eu preciso refletir, se eu quero que ao meu entorno as coisas estejam bem, eu preciso refletir coisas boas. Isso, né? Porque senão as coisas... Isso é inteligência emocional. Isso é inteligência emocional. Essa maneira de lidar, né? De lidar com a dor, né? Como inevitável. Tem dia que eu também não quero fazer as coisas, tem dia que eu não quero fazer reunião, tem dia que eu não quero ir dar aulas. Tem dia Somos que eu não humanos, né? Exato, se ficar sai sangue. Somos humanos, não. Patrícia, e nosso último? Se até os bichinhos... E o nosso último é só valer, né? Porque nós já estamos falando sobre ele.
Desculpa que às vezes eu for assim por causa do nosso tempo, mas... Sem problema, professor. Eu sei que uma hora cai a live, eu sei. Então, assim, ó, expressar o amor em gestos, palavras e atitudes para que esse sentimento envolva todos os seus relacionamentos e a sua vida. Eu acho que a gente já acabou de falar sobre isso, podemos só continuar. Né? Exatamente. Na verdade, assim, eu li um pouco, eu vi um vídeo do Augusto Cury sensacional, que até coloquei lá no grupo, e depois, se o senhor quiser colocar o link aqui, muito impressionante a forma como ele fala, né, da inteligência emocional de Jesus, e incrível, porque, assim, Jesus é a forma mais linda de amor que existiu nesse mundo. Né? Então, assim, o amor, as relações humanas, a afetividade, né? Eu lembro de uma fala do Cortella que fala afetividade é afetar o outro de forma positiva, né? Então, assim, como estamos fazendo isso, né? Não é aquele amor de posse, de ciúme, de querer a pessoa, de controlar o outro, né, professor? Na verdade, o amor, ele é uma coisa mais equilibrada, né? Uma coisa mais sensata. Você vê o amor de Jesus que foi amar justos excluídos, né? A gente não, a gente quer amar o certinho, o perfeitinho, né? A gente não é? Queremos, porque eu amo, mas fulano isso, mas ciclano aquilo. Ou você ama, não tem outro jeito, né? Você querer mudar o outro por conta do amor, isso não é amor, né? Isso é um pouco de egocentrismo, né? É aquela coisa de você está preocupada realmente com amor ou você está preocupada com você. Né? No sentido do amor, né? Então, essa coisa do amor, para mim, é uma coisa muito forte, porque eu sou uma pessoa extremamente intensa nos meus relacionamentos interpessoais, tanto familiar, marido, filhos, quanto trabalho. Eu não sei não gostar dos meus alunos. Eu não sei dar aula sem gostar da minha turma, sem ter um carinho por eles, sem me preocupar com aquela criança que hoje está esquisita e que tem alguma coisa errada acontecendo com a família. Então, isso é amor para mim, né? É o olhar, é como você pode chegar ao outro com delicadeza, né? Com delicadeza, com gentileza. E aí tem também, né, Fradinho, na inteligência emocional, tudo começa com a autogentileza, porque se eu sou gentil comigo mesmo, eu consigo ser gentil com o outro, né? Então, todo esse processo de emoção, né, que a gente vive, dos sentimentos, né? E é óbvio que, como eu já falei antes, somos humanos e pecadores para, né? Eu falo no sentido, não das crenças limitantes, mas no sentido de errar mesmo, né? Como isso tudo nos transforma para o bem ou para o mal, né? Luz e sombra. Exatamente, mas queria fazer uma colocação interessante. Como eu aprendo a fazer isso? Olha só que interessante. Quando nós falamos das ordens da ajuda, é interessante perceber que em uma das ordens da ajuda, ela fala sobre limites. Então, por exemplo, muitas vezes eu espero do outro limites que são meus. E eu espero do outro limites que são meus, e aí eu julgo que ele não. Às vezes, eu não sei, inclusive, quais são os meus próprios limites. Porque eu vivo uma vida plena de poucos limites, por exemplo. Ou porque eu já não me recordo mais do tempo em que eu era colocado. De poder ajudar, de poder amar.
é olhando quais são os seus limites. Quando que você foi exigido além dos seus limites e não deu conta? Como você se sentiu quando isso acontece? Como isso se processa? E aí você começa talvez a se tornar um pouco mais humano e se relacionar com o outro dentro dos limites que ele pode. Nós, como olhamos para os limites dos nossos alunos todos os dias. E como lidamos com isso? O respeito, né, professor, ao outro, né? Respeitar. Respeitar. Qual o melhor aluno? Aquele que é super inteligente e aprenderia tudo de qualquer maneira, que tem um QI elevadíssimo e etc. Ou aquele aluno que tinha muitas dificuldades por deficiência de formação e eu consegui dar um passo com ele, que foi tirá-lo de um limite inferior no qual ele estava realmente superação. Qual foi a superação? É a superação, né? Então, veja, reconhecer as diferenças no outro é poder ajudar o outro de uma maneira extremamente assertiva, amorosa, com afetividade, com autogentileza. Patrícia, por que valeu a pena essa nossa live de hoje? Porque eu sempre aprendo e estou aberta a aprender sempre. E é incrível, né, como você passa essa coisa da inteligência emocional tão refletida com a vida cotidiana de todos nós, e a gente acha que inteligência emocional, neurociência, tá falando do quê? Não, tá falando de você mesmo, que é um ser humano, e com erros e acertos, e com seus problemas, suas dificuldades e tal. Então, assim, o dia de hoje já vale a pena quando a gente acorda, né, Fradinho? Porque tá um sol lindo lá fora, a vida é boa assim, né? Tem dias difíceis? Óbvio que tem, mas a vida é boa. E é aquela coisa, da vida se leva aquilo que se leva. Então a gente tem que levar o que é bom, né? E o que é ruim, a gente leva como construção, né? Como frase, o que nos constrói. Uma frase, 20 segundos. O que você deixaria desses dois temas que a gente trabalhou? Uma frase em 20 segundos me pegou, hein, professor? Uma palavra. O amor, né? O amor é o caminho. Tava aqui, Patrícia. O amor é o caminho. O amor é o caminho, né, professor? O amor é a troca. O amor é a troca e é o caminho das relações humanas e da evolução humana. E só rapidinho, quando eu dou, eu nem percebo, mas estou recebendo muito mais. A energia que eu dou do universo, a energia que eu coloco no universo, a energia que eu recebo do universo. Gratidão. Exatamente. Gratidão pelo convite. Muito obrigada, professor. Foi incrível. Um grande beijo. Fica com Deus, então, Patrícia. Amém. Vou chamar a Raquel de volta aqui para as considerações finais. Chama. Vou sair então para a Raquel poder entrar. Raquel, estamos aguardando então o seu pedido, só para você voltar com a gente, fazer suas considerações finais. Vamos ver se a gente vê a Raquelzinha aqui novamente. Né? Mais um uau, né, Patrícia? Sandro colocando aqui uau, Patrícia, maravilhoso. Enquanto então a Raquel tenta voltar, minhas considerações finais é que essa live foi maravilhosa, né? Eu assim vejo que o dia de hoje foi extraordinário. Nelma, Luísa, nossa, um monte de gente pedindo a palavra. Eu vou esperar a Raquel voltar, mas aqueles que são do grupo de neurociência, que gostariam de participar conosco, de participar da live, me chama no privado, tá? Me chamem no privado, por favor. E eu tenho o maior prazer em que vocês participem também. Gostaria muito que vocês participassem, viu? Pedido realizado, não recebi, Raquel.